Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na obra de Miguel Reale para tentar desvendar uma coisa. O que é, afinal, a filosofia? Que tipo de conhecimento é esse que ela nos oferece? Vamos começar com essa pergunta que é bem poderosa. A ciência é incrível. Ela descreve o mundo nos mínimos detalhes, certo? Mas e o sentido por trás disso tudo? O porquê das coisas? É justamente aí, nesse espaço, que a filosofia entra em cena. Para começar a nossa conversa, vamos entender uma distinção que é fundamental. Porque assim, tanto a ciência quanto a filosofia buscam a verdade, mas o tipo de verdade que cada uma procura, isso é completamente diferente. A grande chave aqui está na diferença entre o que é genérico e o que é universal. Olha só que interessante. A ciência, o que ela faz? Ela observa padrões, coleta dados e cria generalizações. Por exemplo, ela observa milhares de cisnes e conclui de forma genérica que cisnes são brancos. A filosofia, por outro lado, ela dá um passo para trás. Ela pergunta, peraí, o que é a verdade? O que faz uma generalização ser válida? Ela não está atrás do genérico, mas sim daqueles princípios universais que dão um alicerce para todo tipo de conhecimento. E o objetivo da filosofia é exatamente esse, sabe? É chegar nas explicações últimas, na causa das causas. É uma busca incansável por aqueles fundamentos do pensamento que são tão, mas tão básicos que não dá para reduzir mais. É o ponto final da explicação. Ok, agora que a gente já sabe o que a filosofia busca, vamos ver como ela faz isso. E para entender o método filosófico, a gente precisa dar um novo significado para uma palavra que usamos todo dia: crítica. O que será que ela significa aqui? No dia a dia, a gente já sabe, falar em criticar geralmente tem um peso negativo, né? É apontar defeito, focar no que está errado, tipo, fulano fez uma crítica ao meu projeto. Só que na filosofia, a palavra crítica ganha uma dimensão muito mais profunda. Não tem nada a ver com falar mal, é sobre investigar. Fazer uma crítica filosófica é como ser um detetive do pensamento. É ir atrás das premissas que estão escondidas, dos valores que sustentam uma ideia ou um argumento. É desvendar as fundações. E esse processo, essa investigação, geralmente segue um caminho. Primeiro, o filósofo age como um arqueólogo. Ele escava as ideias para achar os pressupostos que estão enterrados ali. Depois, ele não só acha, ele analisa esses pressupostos. E essa análise não é aleatória, ela é feita à luz de certos critérios de valor. E, por fim, o grande objetivo: chegar na raiz de tudo, naqueles princípios fundamentais que dão sentido e validade ao que está sendo investigado. Isso que falamos sobre critérios de valor nos leva direto para uma distinção que é super elegante e muito, muito importante. A diferença entre valorar e avaliar. Parecem sinônimos, mas para a filosofia são mundos diferentes. Essa frase do Heuel-Mark é o ponto central de tudo. Valorar não é só uma parte da filosofia, é a essência dela. O ato de filosofar é, em sua raiz, um ato de atribuir valor, de dar sentido. Olha como o exemplo deixa tudo mais claro. Avaliar é comparar. Pensa num negociante de arte. Ele avalia um quadro comparando com outros, vendo o preço de mercado para poder definir um valor monetário. É uma ação relacional. Agora, valorar, isso é outra coisa. É contemplar. É o trabalho do crítico de arte. Ele busca entender o significado daquela obra por si só, sua importância, sua beleza, sem necessariamente botar um preço nela. Ele enxerga a obra pela ótica do seu valor intrínseco. E por que isso é tão importante? Porque a ciência se esforça para ser neutra, para ser cega a valores. Para um químico, um átomo de hidrogênio não é melhor ou pior que um de oxigênio. Eles são o que são. A filosofia faz exatamente o oposto. Ela mergulha de cabeça no mundo dos valores. A tarefa dela não é só dizer o que é bom ou belo, mas sim perguntar o que é a bondade em si, o que é a beleza. A filosofia estuda a natureza dos próprios valores. E se a filosofia é sobre valores, isso nos leva a uma conclusão que não tem como escapar. Ela é inseparável da pessoa que filosofa. O fator humano aqui é absolutamente central. Vamos pensar na imagem clássica do cientista de laboratório. O ideal é que a presença dele não interfira no experimento. Ele tenta se tirar da equação para ter um resultado puro, objetivo. Com o filósofo, isso é simplesmente impossível. A sua perspectiva, suas paixões, seus valores, nada disso é um defeito ou um viés a ser eliminado. Pelo contrário, é a matéria-prima do próprio ato de filosofar. E essa citação do Fichte ela é perfeita para isso. A filosofia que uma pessoa escolhe, ou melhor, a filosofia que ela constrói,
É um reflexo direto de quem ela é. Não é uma roupa que se veste e se tira, brota de dentro. Isso quer dizer que toda filosofia é condicionada. Ela é moldada, claro, pela personalidade e pelos valores mais íntimos do pensador, mas também pelo tempo e pelo lugar onde ele vive, pela cultura que o respira. Simplesmente não existe filosofia criada no vácuo. Então tá, se a filosofia é tão pessoal, tão ligada ao seu tempo, qual é o objetivo dela? Como é que ela pode buscar algum tipo de verdade? A resposta está em outra distinção genial, a diferença entre rigor e exatidão. A exatidão é o sonho da matemática. Uma verdade exata, como o Teorema de Pitágoras, não muda. É a mesma ontem, hoje e sempre. O rigor filosófico é diferente. Ele não busca essa verdade fria e imutável. Rigor na filosofia é coerência. É a fidelidade de um sistema de pensamento às suas próprias premissas. E o mais importante, ele está sempre ligado à história, porque, como a gente viu, só aquilo que a gente valoreia pode ter uma história. Portanto, o que se espera de um filósofo de verdade não é que ele se diga platônico ou kantiano. O que se espera é que ele seja rigoroso, que as suas ideias formem um sistema coerente, que ele viva o seu próprio pensamento de forma autêntica e consistente. E tudo isso nos deixa com uma última provocação para a gente pensar. Se toda a filosofia é, por natureza, fruto de uma pessoa e de sua época, como é que as ideias de um Platão, de um Aristóteles, ainda ressoam tão forte hoje? Fica a pergunta no ar. Será que, ao expressar a sua verdade pessoal e histórica com o máximo de rigor, o filósofo acaba, talvez sem nem perceber, tocando em algo que é verdadeiramente universal e atemporal? Fica aí a reflexão.